Olha, esse é o primeiro sinal. Merda. E aí pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje vocês vão ver uma conversa que eu tive com a Maristela Carneiro, professora de História, mestre em Ciências Sociais, doutora em História, pós-doutora em História. E ela contou um pouquinho da vida dela, da carreira acadêmica, da caminhada acadêmica e daquilo que mais ou menos passa por essa cabecinha. Espero que gostem, façam tudo aquilo que tem que fazer no YouTube, que é curtir, compartilhar, chamar outra pessoa para ver, acrescentar na sua timeline, e aí tudo isso. Acessar lá o Face da Maris e fazer pergunta para ela depois, tá bom? Beleza. A brisa que você me traz no universo inteiro é muito concretista pra mim. Eu amo a brisa que você me traz. No universo inteiro, a sua realidade. Eu acho que a pessoa cansou. Quem é essa pessoa que chamam de Maristela Carneiro? Que nomeiam de Maristela Carneiro? Eu acho que poucas pessoas nomeiam assim. Como que nomeiam? Maris, e se começam a chamar de Maristela, já causa... Como que você prefere? Eu gosto de Maris. Maris. Parece que estão brigando com o que se chama. Ah, Maristela é... Parece mais formal. Não sei, acho que a gente acaba sendo tantas coisas ao longo do tempo. Não sei. Não sabe. Não, eu acho que é algo que eu tenho tentado descobrir, né? O que significa ser eu. Né? Mas eu não sei se a gente descobre um dia. Porque vai acrescentando outras coisas, outras camadas, né? Não sei. Não sabe. Por uma historiadora. Né? O que você se intitula academicamente? Historiadora. Historiadora. Eu acho que dizer filósofa ou cientista social parece que tem um peso de responsabilidade maior. Sério? Eu acho que academicamente são esferas assim, o título tem um peso. Não sei, eu acho que eu sempre me vi como historiadora. Acho que uma historiadora que tem leitura de filosofia, que tem leitura de ciências sociais, mas que o lugar de fala é a história. Tem uma frase que eu não vou conseguir lembrar, eu fucei, anotei, mas eu esqueci, mas é mais ou menos assim, que talvez a gente deva tentar, não lembro, eu lembro a ideia talvez, que é tentar se desvencilhar do peso que a angústia opera sobre nós. E talvez continuar lutando. O que te vem à mente? Eu acho que é algo que a gente também faz continuamente, né? Eu acho que essa angústia de corresponder a uma ideia que a gente acha que deve seguir, aquilo que a gente acha que as pessoas querem que a gente siga, isso vai gerando angústias. Eu acho que a gente vai se livrando de algumas, mas continua com outras. Não sei, é porque luta tem as nossas lutas, tem as lutas coletivas, e eu acho que o momento contemporâneo é um pouco de angústia coletiva. Eu tenho tentado fugir um pouco da angústia coletiva, e eu acho que as minhas próprias já são suficientes. Já. Esse ano foi um pouco um ano de perda de amigos, então eu acho que isso já gera uma angústia pessoal, né? E aí, mas ao mesmo tempo gera um outro movimento que é de continuar, apesar que é de lutar, apesar que é de viver, né? Apesar das coisas, apesar das angústias. Acho que é um pouco isso. Essa frase está no começo do seu Facebook? Tá? Faz tanto tempo que eu não lembrava dela lá. Mas Você quer relembrá-la?
Eu acho que ficaria legal você lendo ela. É preciso tentar não sucumbir sob o peso de nossas angústias e continuar a lutar. É tentar não sucumbir. É ter as angústias, é saber que as pessoas sofrem e que nem sempre é fácil. Eu acho que a gente pode ser feliz, mas não ter um dia feliz. Ou ter um dia menos feliz. Mas é não parar, não deixar que isso pese mais do que querer viver, do que querer continuar, de mudar de ideia se precisar, mudar de caminho se precisar. Qual o limite dessa mudança de ideia? Não tem? Eu acho que não. Para viver, não. Quem tem limite é município. Quem tem limite é município. Eu tento operar nessa ideia de liberdade, de fazer meu próprio caminho. O que te fez operar assim? Na terapia eu discuti um pouco isso e acho que um pouco a minha própria história de vida, assim, de família, me fizeram querer seguir um caminho próprio, construir a minha própria trajetória. Não sei. Eu escolhi a história porque naquele momento, na transição, né, do ensino médio para uma possível formação, a minha ideia era, eu acho que eu tenho que fazer uma licenciatura. Meu tio é professor, a minha irmã é professora, então parecia lógico, né? Mas eu acho que eu não tinha noção do que era fazer história, do que... Quando que veio o desejo de ser professora? Eu acho que foi meio óbvio, assim, não consigo. Mas quando você era criança, ela brincava de... Também. Já tinha? Eu tinha a ideia ou de ser professora ou vender bijuteria. Eu achava muito chique. Então, ser professora foi um destino melhor. E eu sempre gostei muito de ler, assim, então, muito. Qual é a memória de leitura mais antiga? O que marcou lá? Eu lia gibi em casa, acho que com 4, 5 anos. Eu lembro de, na escola, no pré, eu aprendi a ler mais rápido que as outras crianças. Precoce. Mas acho que, assim, eu lembro disso, assim, de um pouco de tédio ao mesmo tempo. Bom, eles ainda estão fazendo isso. E daí lembro de passar recreio na biblioteca, coisas assim. Eu acho que foi indo daí, né? Daí para o primeiro dia que entrou numa sala de aula e disse, eu sou professora, você se lembra ou não teve esse momento marcante? De passagem, assim. Eu acho que daí já na graduação, porque a princípio eu tinha essa ideia, eu não sei se eu vou ser professora, mas eu vou ser pesquisadora. Né? A ideia eu vou ser historiadora. A gente no começo tem essa noção distorcida de que são coisas separadas. Né? Mas aí já nos estágios foi construindo outra ideia, né? Não é aquela visão essencialista de um dia para o outro virou professora, né? Não existe isso ou não existe isso? Não, eu acho que não existe. Eu acho que a gente continua se tornando professor e a gente continua aprendendo, né? Eu não sei se tem uma profissão... O gerúndio é um bom verbo para a vida? Eu não sei se tem outra profissão mais humana que ser professor, mais contínua, mais de acerto e erro. Mas eu acho que gerúndio... Vai meio na intuição, às vezes? Sim. Né? Você faz um planejamento que é o mesmo para 2 turmas diferentes e numa sala dá muito certo, na outra é uma porcaria, ou aquele dia que você dá uma aula ruim e daí você entra na outra sala e a outra sala te recebe de outro jeito e aí as coisas funcionam e daí tá bom, eu quero continuar sendo
sendo professora, eu quero continuar trabalhando com isso. Uhum. Né? E tem aquelas coisas que não dependem muito de você também, né? O grandão da coisa, assim, estrutura. Não dependem, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tenta achar que controla as coisas e fazer com que dependam, né? Fazer com que dê certo apesar de tudo. Não é assim, mas o professor cria essa ideia, né, de ser importante. É possível educar? Será? É uma pergunta. É uma resposta em forma de pergunta, então, só danada. Eu acho que algumas coisas a gente tenta, mas eu não sei. Né? Não sei. Esses dias eu vi, não sei aonde, não sei quem falou, não lembro agora, que você dá a mesma aula e uma pessoa vai se tornar um humanitário e a outra um assassino e você não sabe qual é qual quando você tá dando aula. Que medo. Né? Uhum. E é isso. Uhum. Você dá aula para muitas pessoas e de repente você tem aquela mesma aula, as pessoas estão ali no mesmo espaço e você não sabe o que vai acontecer com O Deleuze elas. tem uma ideia meio assim de uma orquestra, sabe? De repente alguns instrumentos silenciam, outros vêm, e aí fica um pouco essa... Acordam uns, outros dormem, literalmente, né? E a vida vai se tornando um conjunto de experiências que na hora que você está fazendo as coisas você não tem bem certeza quais vão se tornar mais relevantes, menos relevantes, mais importantes, menos importantes. Em tudo isso, o que dá para projetar? O que dá para controlar? Pouca coisa? Eu acho que sim. Eu acho que você tenta cultivar pessoas que te fazem bem na vida, tentar tirar dos dias coisas boas e esperar que a balança continue pendendo para experiências positivas, diálogos positivos. Você teve muitos, né? Positivos. Eu acho que sim. O percurso acadêmico é uma coisa de louco. Não sei. Não sei, eu fico pensando assim, numa sociedade que diz assim, a mulher é bom que seja alfabetizada. Tá bom. Para saber fazer uma lista de compras. Eu acho que você não acha que já excedeu um pouquinho esse espaço? Né? Engraçado, né? Porque ao mesmo tempo, algumas coisas pra mim, elas foram dentro do meu coração, foram se naturalizando. Pra mim pareceu natural fazer mestrado depois da graduação, fazer doutorado depois do mestrado, emendando uma coisa na outra, publicar, participar de evento, foi se tornando algo que eu fazia. Então você começou com a história. Com a história. Bom, depois do ensino médio. Ensino médio foi ensino médio regular. Foi. Aí a primeira graduação Escola pública, todas as dificuldades de uma escola pública. Foi difícil? Não. Só foi? Já tinha essa naturalidade, assim, de não ter grandes dificuldades e não me preocupar se eu ia ficar em recuperação, se eu ia... nunca teve essa preocupação. Então, às vezes, eu vejo que algumas coisas foram sendo vistas como naturais pra mim, mas que não necessariamente são, né? Não que tenha alguma coisa que seja natural, mas... Até mesmo porque parece-me que o percurso que você faz, ele não é acessível do ponto de vista da estrutura social para muita gente, né? Sim, mas talvez se mais pessoas fossem incentivadas cedo, né? Porque ao mesmo tempo foi algo que eu fui construindo com bolsa, com estágio, dando aula, não era assim.
nada, não vejo como extraordinário. E nem eu acho que não se trata de uma meritocracia também, assim, eu consegui. Não. E você também pode conseguir. Não, mas eu acho que eu tive pessoas ao longo do caminho que foram positivas para que eu conseguisse, né? Bons professores, bons contatos, e aí parte dessas coisas foram acontecendo. Eu acho que algumas coisas você não necessariamente escolhe, mas a vida vai escolhendo, e aí às vezes você segue essas escolhas, às vezes não. Não sei. Depois vem... Vamos fazer cronológico. Eu tô falando de uma pessoa de história. Sim, que eu aprendi história, que uma coisa mais antiga vem depois. Claro que não, né? Mas depois vem a filosofia. A filosofia... Eu vou te interromper. Você sabe que eu acho que o encontro mais importante que você fez foi com a filosofia. Eu acho que a filosofia ligou as coisas pra mim. E é o que me faz uma historiadora diferente dos outros. Sério? Em grande parte, assim. Ter uma compreensão, assim, de teoria, de conceito, de epistemologia, que nem sempre são preocupações de outras pessoas da história. Não que elas tenham que ter isso, mas eu tenho, e não tenho outras coisas também que elas têm que eu não. Mas eu acho que constrói parte da minha personalidade, se o historiador tem personalidade, não sei. Mas eu acho que eu não discordo de você. Que bom, eu fico feliz. É porque, de certa forma, o fato de eu ter participado desse momento, eu acho que ele faz com que eu o considere importante, porque eu acho que é aí que as linhas elas se tocaram, né? Eu acho que foi aí que a gente se tocou a primeira vez. E você era meu professor preferido no primeiro ano, e a disciplina que você ministrava, e alguns dos textos, alguns dos conceitos das suas aulas do primeiro ano, assim. Da ideia de admiração, da ideia de espanto, do porquê das coisas, do porquê da filosofia no primeiro ano. Mas do calendário cristão? 2009? 10 anos! 10, falamos juntos, pegar no verde. 10 anos? Que loucura. É uma década. Nós nos conhecemos há uma década. Que bom, né? E aí tem a filosofia e ao mesmo tempo o mestrado em ciências sociais. Eu comecei no segundo ano da filosofia, né, o mestrado. E aí outras questões, né, de movimento social, de função intelectual, mas que ao mesmo tempo foram se juntando com as da história, com as da filosofia, né, e a função intelectual, você colocaria essa como uma palavra central desse mestrado? Porque se você tiver que responder rápido. Assim. Acho que sim. As ciências sociais, elas são obviamente mais combativas, eu acho, do que a filosofia ou a história. Não que a história e a filosofia não sejam combativas e não tenham uma preocupação com a função social, do intelectual, do professor. Mas ou da instituição também? Também. Eu acho que do porquê é necessário ter uma universidade pública, gratuita, de qualidade, a ideia do ideal de transformação, de proporcionar outros caminhos para as pessoas, outras opções, né? Mas eu acho que as ciências sociais lidam com isso de maneira mais direta, mais explícita, mas aí vai criando uma colcha de retalhos, né, tudo isso. Numa ideia, o que fica? Sobretudo no cenário atual, 2019, qual é o papel social, função social, não sei como chamar, do intelectual na tua ideia, na tua cabeça, né? O que fica com uma
Uma proposição simples. Eu acho que é de luta, e de luta por justiça social, de luta pelo lugar da escola e da universidade como lugares de diálogo, de pluralidade, de construção, né? Eu acho que é lutar pela possibilidade de que as pessoas possam ser o que elas querem ser, e que elas tenham um lugar de fala, que elas tenham justiça social. Eu acho que, né, não existe igualdade. Eu acho que essa é uma... As pessoas, elas não são iguais, mas elas podem ter espaços nos quais elas possam se expressar, né? Eu acho que a função é essa, é proporcionar essa possibilidade, essa permissão, né? Não que elas precisem de permissão, mas às vezes elas são impedidas, né? É acabar com esses impedimentos. Interdições. E a gente está vivendo um momento de muitas. Bom, aí vem os doutorados. O doutorado. O doutorado. É que daí tem um pós-doutorado. O que foi o doutorado? Eu fui para Goiânia porque eu estudo cemitério morte desde a graduação. E aí lá tem uma professora que estuda isso, que é importante no tema. E aí eu quis fazer doutorado lá, fiz a seleção, passei. E aí a pesquisa era sobre as representações de masculinidade em cemitérios em São Paulo. Nós vamos ficar quantas semanas aqui gravando? Né? E foi uma trajetória bem divertida, assim, né? Porque é um tema, assim, mais livre, Qual de história da arte. O Araçá, o Consolação e o São Paulo. Eu estive lá. E aí tem um pouco de tudo. Tem discussão de representação de trabalho, de tristeza, de melancolia, mas também de erotismo, de sexualidade. Então eu consegui transitar por várias áreas. E me conte uma curiosidade. Eu quero acreditar que não, ou ingenuamente dizer que não, ou machistamente dizer que não. O cemitério não é um lugar machista. Que o cemitério é a cidade, né? E a cidade é machista. A cidade ela é patriarcal. Mas ao mesmo tempo tem outras coisas marginais, tem outras possibilidades, né? Tem outros discursos, talvez não os mais numerosos, talvez não os mais hegemônicos, mas tem outros caminhos também. O que a Maristela viu no cemitério lá? Ou no cemitério, essa entidade metafísica que nós... Eu vou no cemitério desde criança, assim, era algo comum, nunca... tanto é que quando eu comecei a estudar e as pessoas diziam, o tabu da morte, cemitérios não são bem vistos, era algo um pouco confuso para mim, porque para mim era algo normal, cotidiano quase. Então foi algo que foi aparecendo, assim. Na graduação em História ainda, eu li História da Morte, e aí fiz um trabalho sobre finados, pensei em trabalhar com o cemitério daqui, o São José, e as coisas foram caminhando. Mas é um tipo de espaço que eu me sinto bem, eu me sinto em paz, se é que existe, me sinto tranquila. O que é a morte? As pessoas tentam responder isso há muito tempo, né? Eu não sei dizer. Eu acho que é quando a gente para de conviver com uma pessoa, ela passa a ter um outro papel na nossa vida, mas eu fico muito em dúvida, assim, sobre o que eu acredito. Então não é algo que eu consiga responder com clareza.
até é engraçado porque quando eu falo, eu estudo cemitério, e daí as pessoas dizem, mas por quê? Mas que estranho, morte. Eu não acho que o meu trabalho discuta a morte. Ela discute como as pessoas se posicionam diante dela e as necessidades religiosas, culturais, sociais que elas têm e como elas lidam com isso, mas não o que ela é. Uhum. Eu não sei dizer o que é. Uhum. O objeto de estudo está um tanto distante da questão. Né? E por antítese, o que é a vida? É difícil, né? As pessoas fora da filosofia não fazem perguntas tão difíceis, eu acho, às vezes. Eu acho que é você ter um pouco da ideia de rio, né? Você se deixa levar pela correnteza, mas é também um pouco de mar, né? Você tem o impacto das ondas e o peso da maré, e é isso, é um pouco de cada Você coisa. assistiu alguma vez as entrevistas do Antônio Abujamra? Eu sou muito fã dele. Ele sempre fazia essa pergunta, e daí quando a pessoa terminava de responder, ele perguntava de novo. E eu tô tentado a fazer isso. Você acredita? O que é a vida? Eu acho que é tudo isso. É o que acontece entre a gente nascer e morrer. É um intervalo. Algumas pessoas têm intervalos maiores, outras menores. Alguns mais intensos, outros menos. Continuando a cronologia, não vamos fugir da cronologia, porque senão nós vamos parar em outro lugar do mundo aqui. Depois vem uma coisa louca que é o pós-doutorado. O que é isso? Explique o que é sanduíche, porque quando eu penso em sanduíche, eu lembro, obviamente, do Chaves. Né? Você gosta? Eu gosto, é divertido. Na verdade, o sanduíche veio ainda no doutorado, né? Mas o que é um sanduíche? Quando eu fui para a Itália. É exatamente o que a gente pensa de pão, porque é algo que você faz no meio de um doutorado. Então, você começa o doutorado no país, vai para algum lugar, para um recheio mais interessante. E volta a finalizar. É o presunto. De Parma. De Parma, porque eu fui para a Itália. Você foi para a Itália. Foi a experiência mais louca da vida e acho que intensa e... O que aconteceu na Itália? Divisora de águas, assim. Porque era algo que eu sonhava muito, em viajar, em poder sair do Brasil, em ter outras experiências. Mas aí, ao mesmo tempo, você vai para um lugar e você não tem pessoas lá, suas pessoas. E você percebe que cada vez mais você se distancia das suas pessoas, você começa a cultivar novas pessoas. E é muito louco a coisa de você ficar tão distante por tanto tempo, né? E eu acho que você começa a perceber o que é importante para você. Uma curiosidade aqui, conheceu o Brasil lá? Muito. E a imagem que as pessoas têm do Brasil, né? De samba, de alegria, de leveza. Quando você contava que era brasileira, as pessoas acreditavam? Sim. Mas é louco porque muitas pessoas sabiam que eu era brasileira antes de eu falar que eu era brasileira. Antes de abrir a boca, parece que brasileiro. E é engraçado porque o brasileiro não tem uma cara, né? Qual que é a cara do brasileiro? Mas parece que tem algo um cheiro. Que nos identifica. E aí isso aconteceu mais de uma vez. Aí vamos... O que é ser brasileiro? Brasil acima... Como é que fala esse dilema? Esse dilema. O Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo? Como é que é? Não Jamais. Sei jamais. É uma frase que eu não quero decorar também. Né? Não sei, mas o que é ser brasileiro? Eu acho que ser brasileiro é viver nesse dilema, é lutar contra um abismo social, mas ao mesmo tempo é o lugar
culturalmente mais rico, que você encontra pessoas de todos os tipos, diferentes sotaques. Eu acho que se você se permitir, você aprende muito em todos os lugares, né, pelos quais você passa. É isso, assim, eu acho que é um lugar de aprendizado muito rico, muito amplo. A pizza é boa lá? Maravilhosa. Maravilhosa. Eu tinha uma pizzaria a meia quadra de onde eu morava, e aí o pizzaiolo lá pelas Santas me deu cópia do cardápio. Já leva pra casa? Porque daí eu chegava, demorava ainda uns 5 minutos escolhendo. Aí, em italiano aí já? Quando eu cheguei, eu fiz um curso de 1 mês, todos os dias, 4 horas por dia, porque antes eu não sabia nada, né? Então eu aprendi lá. Mas eu acho que foi a partir do momento que eu comecei a fazer amigos que eu comecei a praticar, a melhorar, né? Porque eu acho que não é só você saber as palavras da língua, mas é muito mais aprender a gesticular, a música da língua, né? As figuras de linguagem, as ironias, a entonação. A entonação, né? Legal. E aprendeu o que lá nesse sanduíche, nesse presente? Eu fiz o estágio de sanduíche numa faculdade de arquitetura, então bastante coisa de arquitetura, de arte italiana. Que era subsídio para entender as questões cemiteriais. Sim, todos os artistas dos meus cemitérios os eram teus, italianos. Que possessivo. É tudo meu. E aí por isso a Itália, né? Era muito para uma concepção de história da arte, de uma leitura mais interdisciplinar, era fundamental. Dias tristes lá? Vários. Vários, solitários. Né? Saudade, não? Sim, de feijão. Sim, de feijão. Tipo, eu não quero mais pizza, eu quero feijão. Chegou a esse ponto. Sim. Guaraná. Eram coisas que faziam falta. Tem coisas que são nossas. Muito. É peculiar. Assim. Sentia falta de ler em português. Mas livros a internet ia resolver. físicos, Livros. Isso fazia falta. Ler literatura física. Né? A gente aparece lá na TV, notícia? Não. Tragédia? Foi o ano dos alagamentos de Mariana? Não sei. Mas assim, aparecia quando era tragédia. Algo não muito legal. Política. Corrupção. Internacional, corrupção. Eu lembro que foi o ano que teve o massacre de final de abril. 29 de abril. Aqui, né? E daí eu lembro de ficar bastante nervosa naquela semana, porque pela quantidade de amigos, professores, pessoas próximas, né? O que Vi eram estava professores aqui? Também. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que para não me preocupar, ele e outros amigos não falavam muito. E aí, internet... Eu falei do Vi aqui. Quem eu vi nessa história? O Vi Mais 3 semanas agora. O Vi é a pessoa responsável por me fazer filosofia, né? Porque quando a gente se conheceu, ele morava aqui, eu morava em Castro, então eu comecei a fazer filosofia para ficar mais tempo em Ponta Grossa, e ele começou a dar aula em Castro para ficar mais tempo em Castro. Que tudo, né? Que tudo. E daí a gente acabava se desencontrando, mas... Enquanto ele estava em Castro, você estava em Ponta Grossa. Era meio besta. Agora, essa história sempre foi meio assim, né? De um num canto, de repente o outro está no outro. Como que é isso? Porque acho que pelas minhas opções acadêmicas eu fiquei meio caixeira viajante, né? Pois é, mas parece que é desde o início do... Sim. No começo eu vim fazer filosofia, ele trabalhava em Castro, aí depois a gente foi morar junto aqui, mas daí eu fui fazer o doutorado em Goiânia, fiquei um tempo lá, depois o sanduíche. Mas é muito tranquilo, assim, ele é meu companheiro
de vida, meu melhor amigo. Uhum. Eu acho que a gente teve uma conversa até essa semana que foi engraçada, porque ele falou que em algum determinado momento ele achava estranho que a Maris com problemas, a Maris ansiosa, a Maris triste recorresse a ele, e parece que com as outras pessoas eu estava sempre feliz. Uhum. E não, é porque eu confio mais nele do que as Pra outras ele dá pra falar. pessoas, e aí pra ele eu sei que ele vai... Vocês nomeiam essa vai. relação? Ah, Ou não? de forma convencional ele é meu marido, mas eu acho que a palavra... Não sei se eu gosto da palavra Uma palavra marido, chatinha. esposa, mulher... Minha mulher. Não, Não. 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 Ele é o Vi, eu sou a Maris, e é isso. Uhum. Que se encontram e se conectam e vivem. Não tem esse senso de propriedade, não tem esse senso de... Contrato. Ele me sustenta, ou... Não. Ou de contrato. Não, acho que não. Não. É uma ligação forte, né? Bom, depois vem o... Daí eu terminei o doutorado em 2016, e aí eu fiquei dando aula um ano no estado, meu ano de aulas de filosofia, Uhum. e foi um desafio. E uma experiência. Sim, em Castro. Daí eu voltei a morar alguns dias da semana com a minha mãe. Então foi bem interessante, assim, sair da Itália, de nenhum contato, né, físico com a minha família, para de novo um contato mais cotidiano e se descobrir castrense, se descobrir brasileira também. Uhum. Foi uma experiência bem gratificante. Mas aí, com os cortes do estado, com os cortes de PSS, eu fiquei sem emprego no começo de 2017, e aí por isso que eu fui fazer pós-doutorado, né? É um pouco aquela coisa de a vida vai escolhendo pela gente. Daí foi fazer o pós-doutorado no Em Unicentro. Cuiabá. Ah, é o FMT. Isso. Daí eu fiquei lá 2 anos na faculdade de História. E aí lá eu comecei a participar de um grupo de estudos de gênero bastante forte e meio que tem definido os meus contatos acadêmicos hoje. Assim. E as produções? Os meus interesses têm caminhado mais para essa área. Aí, mas para tentar voltar para casa, eu fiz a seleção no Unicentro e daí eu comecei o segundo pós-doc. Já com o FMT concluída? Já. Uhum. Assim, em fase de conclusão, de transição, meio que emendou um no outro. Uhum. E daí voltei para casa, né, entre aspas, e daí vim dar aula na UEPG esse ano. Que também foi voltar para casa, né? Foi voltar para casa acadêmica. Uhum. Você se sente em casa aqui? Que me deixa com medo, né? Agora, atual momento... Eu passei no concurso esse ano. Uhum. E aí eu vou voltar para Cuiabá, mas em outro setor, em outra faculdade, na de artes. Uhum. E aí dá esse senso assim de eu estou indo construir uma nova casa, e será que isso é possível? Ou será que eu vou sentir muita falta dessa casa aqui? Uhum. Ainda não Esse lugar sei. aqui, olha em volta. Aqui foi o mestrado, né? No prédio de trás. Graduação foi aqui Lá já? no centro. Foi no centro lá. O que é aqui pra você? Isso aqui? Aqui As araucárias. é casa. Foi muito especial voltar para dar aula no curso de História, me reencontrar com os meus professores, voltar para a História de forma mais bruta, digamos assim. Bruta, Raiz. mais true, assim. Uhum. Esse ano foi muito especial nesse sentido, assim. Então, mas eu acho que é importante sair daqui, porque ao mesmo tempo eu posso ser professora daqui, mas eu também sou aluna. E ir para outra instituição é criar outros caminhos, outros diálogos, é crescer, eu acho. Eu acho que a gente foi longe. Eu queria
te dar uma outra palavra, talvez uma palavra para você discorrer. Tá bom. Mulher. Desafio. Eu acho que é um desafio ser mulher. Eu acho que academicamente é um desafio, mas não só. Mas, ao mesmo tempo, acho importante que não haja uma vitimização, não haja esse processo de eu não consigo as coisas porque eu sou mulher, estou sempre ameaçada. Eu acho que existe sim uma ameaça, existe sim um perigo, existe sim uma quantidade absurda de feminicídios, mas existe luta, existe existe um lugar de fala do que é ser mulher e cada vez mais, né, essa defesa dessa possibilidade, né, de ouvir diferentes falas, de sermos indivíduos, mas não indivíduos, mas não dispersas, né, de que existem questões comuns e que é bom ser mulher. É bom. Eu acho que sim. Eu acho que eu não ia querer ser homem. Eu acho que cada vez mais eu tenho tentado ouvir e não falar. Que é difícil porque o professor gosta de falar, né? Mas eu acho que o mundo precisa ouvir mais, precisa ficar mais atento ao outro, precisa aprender, precisa ter empatia, né? Eu lembro de você falando do Aristóteles, discutindo catarse, a coisa de se colocar no lugar do outro. Talvez seja o que eu espero, né, das pessoas que eu vou encontrando, que sejam pessoas capazes de se colocar no lugar do outro, que sejam capazes de ter empatia, mas ao mesmo tempo que procurem ter personalidade, que procurem ser elas mesmas, que procurem ser livres. Eu espero que as pessoas sejam livres. Vamos terminar? Mas você fala da Mafalda? Ainda? Deixa eu ver se tá... eu vou ter que fazer isso aqui, porque a Mafalda tem que aparecer nisso. Não pode, né? Sabe quem fez a Mafalda? Então, eu sei quem fez a Mafalda. É Mama Frida. Como que é o nome? É Mama Frida. Mafrida, por quê? Porque ela tem as florzinhas da Frida e a sobrancelha da Frida. Ela é uma mistura da Frida com a Mafalda. Quem fez? O Ian. Ian. Então, é um pedacinho dele que fica comigo. Você topa a gente fazer um silênciozinho? Eu quero te dar um presente. Tem? Não. Se você tivesse, eu ia falar pra você dar de presente pra outra pessoa. Daí. Não. Mas se você não tem, eu acho que vai ter. E eu não sei se eu vou conseguir achar agora, mas você falou do Ian. Achei. Depois você lê a página 59. Tá bom. Tá bom? E eu pensei em escrever uma dedicatória com algumas palavras, mas eu acho que a página 59 diz alguma coisa. Assim falou o Zaratustra, do Nietzsche. O nome desse... Não sei se... não é do amigo. Depois você lê, tá bom? Um abraço de... Pra você. Tá certo? Como... sei lá. Como presente. O vídeo era esse. Até o próximo. Tchau. Beijão.